Quantos já alcançaram um milagre nessa jornada? De verdade, assim? De verdade mesmo? É? Recebeu, Ana? Ana também? Tem 2 anos aqui, né? É. Quem mais? Que bênção. Glória a Deus. Estamos recebendo muitos testemunhos de milagres, intervenções. E o que nós estamos ensinando são princípios para que você gere milagres. Eu sei que é muito importante termos alguém que possa orar pela gente, impondo as mãos, e é bíblico. Mas nós queremos instruir a igreja para que a igreja produza isso, para que a cidade seja abençoada, para que as nações sejam abençoadas. A árvore, ela não produz fruto para si mesma, produz? Absolutamente não. Lógico, dentro do ensinamento que estamos recebendo, nós vamos praticar e vamos ser abençoados pelos princípios. Mas muito mais do que isso, aprendendo os princípios, nós vamos poder compartilhar os princípios, instruir os outros, para que os outros também vivam o sobrenatural. Esse é o desejo do meu coração. Então é muito importante você ouvir. E esse ouvir é muito mais do que simplesmente um ruído. É como que escutar mesmo, prestar atenção. Como é importante nós prestarmos atenção. Nós vivemos num mundo e ouvimos tantos sons, tantos ruídos e tantas vozes, e nós recebemos milhares e milhares de informações a cada dia, pelo WhatsApp. Interessante, né? Virou um trem esquisito. Você não consegue fazer quase nada sem deixar o WhatsApp, o celular do lado, e ele vai pling, 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 pling. E se você não ouve esse sonzinho, você fica perturbado. Será que ninguém está querendo falar comigo? Mas a gente vai fazer uma desintoxicação. Tem um programa já de 30 semanas, que é um programa para desintoxicar mesmo, desde a cocaína e o crack, e também a pornografia e outras coisas. E a gente vai usar o programa também para desintoxicar aí dos aparelhos celulares. Se você está com um na mão e está assim meio preocupado com ele, é porque você já está precisando dessa... Interessante, na igreja, queridos, a mensagem está sendo pregada e a pessoa está lá conectada. É esquisito, não é esquisito? Fala a verdade. Você não acha que é esquisito? Depois que você está assim, esquisito, assim, a pessoa fala: o que está acontecendo? É unção, não é unção, é abstinência. Está com abstinência, mas o Senhor vai nos libertando. Então é muito mais do que simplesmente ouvir um ruído ou um som. É você atentar e praticar. Jesus disse assim: olha, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante um homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou mostrar para vocês. Há uma diferença entre aqueles que ouvem e desprezam e aqueles que ouvem e praticam. Ele diz: aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as águas, sopraram os ventos, subiram os rios, e veio com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu inabalável, porque ele praticou a palavra, e quem pratica a palavra se torna uma pessoa inabalável. Aqui você, ao entrar por aquela porta, você pode ser alcançado pela unção, e a unção libertar você. Pessoas que entraram aqui pela primeira vez, elas podem ser alcançadas pela unção, e a unção poder libertar, curar. Mas há chaves espirituais para você desenvolver e aplicar e abrir portas. E é muito melhor você ter essas chaves nas mãos. Eu falei sobre o princípio da incubação para gerar milagres. O Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Você trazer a palavra para o teu interior e permitir que o Espírito de Deus trabalhe até que a palavra gere e dê à luz aquilo que você almeja. O processo da visualização não é brincadeira, não. A gente não está para fazer vamos ver se vai dar certo. Meu irmão, já foi feita experiência, e é assim que funciona. Deus planta sementes e sonhos no nosso coração e nos leva para uma dimensão para pensarmos e imaginarmos. E a Bíblia diz: como imagina a nossa alma, assim é. Pensa nisso. O que você está almejando? É um príncipe maravilhoso? Então desenhe o príncipe maravilhoso. Amém? Desenha. Eu quero um esposo. Eu quero uma esposa. Como é o esposo? Como é a esposa? Coloca lá e visualize. Amém? Glória a Deus. O que você imagina, o que você quer, o que você almeja? Nós almejamos a conquista da cidade.
Estamos projetando 10 igrejas em Campo Grande. Eu já começo a ver em todos os lugares igrejas nascendo. Amém? Eu quero que você veja isso comigo. Amém? É possível? É muito mais do que possível. Vamos imaginar, vamos pensar. E vai ser, e vai acontecer. É muito importante mudarmos o processo da nossa confissão. Forjar espadas das relhas, lanças das podadeiras. E a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Meu irmão, é um exercício para mudarmos a nossa confissão. A nossa confissão é impregnada de impossibilidades, mas a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? Amém ou não amém? Amém. Tudo é possível ao que crê, então muda o campo. Alguém diz e você diz: ah, é verdade. Não é verdade, a verdade é o que a Bíblia diz. Tudo é possível. Deus faz da mulher estéril mãe de filhos. A Bíblia diz que Deus pega o pobre, o necessitado do monturo e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou: apóstolo, meu Deus me tirou literalmente do lixo. E o lugar que ele está sentado é no meio de príncipes. Quem faz isso? Deus. Deus é especialista nessas coisas. Então não há nada impossível para Deus. Você concorda comigo, né? Mas a Bíblia diz também: não há nada impossível para aquele que crê. Então não há nada impossível para Deus e não há nada impossível para aquele que crê. Amém? Mas crer, eu falo assim: eu creio. Mas o que é verdadeiramente crer? Porque o diabo, ele crê, mas ele não obedece, ele estremece. Os demônios creem. Lógico que eles sabem que Deus existe. Mas o crer implica em o quê? Na obediência. Você agir de acordo com a palavra, mesmo que contrarie aquilo que é racional, aquilo que é lógico. Quando Deus disse para Moisés: por que você está clamando? Diga ao povo que marche. O mar estava diante deles, não era racional marchar, o mar não abriu. Então não é racional entrar no mar mesmo sem abrir, mas quando ele obedece a palavra e ele marcha, o mar se abre. Amém? Então fé, a Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. É uma atitude. Expresse a sua fé. Receba a palavra no seu coração. A palavra rema para mudar a sua vida, para mudar a tua história. Quem tem uma chave aí? Ninguém tem chave? Você é de carro? Presta aqui. Esta chave aqui, ela só abre a porta do carro do João. É uma chave. Cada chave abre uma porta. Dificilmente pode... até acaba encontrando várias chaves assim que possam abrir a mesma porta, mas dificilmente você vai encontrar na sua própria casa com 10 portas, 15 portas. É possível que você não vai encontrar duas chaves iguais. Então eu estou colocando nas suas mãos chaves para você ser curado, liberto, para você prosperar. E ontem Deus ministrou no meu coração uma palavra tão pequenininha, que é uma chave para a libertação, que é o perdão. Deus começou a ministrar isso no meu coração desde ontem intensamente, e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu não sei aqui quantas precisam desta palavra, mas eu creio que se Deus me deu a palavra, alguém aqui está precisando desta palavra para passar por um processo de libertação e o seu milagre se manifestar e você viver a plena liberdade em Cristo Jesus. Na verdade, nós somos comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro para vivermos em plena liberdade. Plena liberdade. Algumas pessoas acham que liberdade é fazer o que você quer, o que dá na cabeça. Você quer, você faz. Não, isso não é liberdade, isso é escravidão, porque você não consegue dizer não. Não é isso liberdade. Mas não é essa forma de ser, de pensar livremente, de ter o gozo dentro de você, que é inesgotável. Isso é uma liberdade. Amém? E eu vou mostrar para vocês que pelo perdão você pode viver uma vida livre, em completa liberdade. Você já viu um passarinho numa gaiola? O passarinho, na verdade, ele não foi feito para gaiola. Na verdade, ninguém foi feito para viver aprisionado. Inclusive os passarinhos, eles foram feitos para viver em liberdade. Mas existem milhares e milhares que estão numa gaiola. O homem não foi feito para viver aprisionado, cativo, refém, debaixo de dominação ou sujeição de Satanás ou de quem quer que seja. O homem ele foi feito para viver a plena liberdade em Cristo Jesus.
Diga para o seu irmão: você foi feito à imagem e à semelhança de Deus para viver a plena liberdade em Cristo Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há muitas pessoas que estão cativas, aprisionadas, vivendo uma vida miserável emocionalmente, porque não conseguiram liberar perdão. Estão presas, cativas, tomadas por sentimentos de tristeza e angústia, e elas não sabem qual é a raiz, e a raiz pode ser a falta do perdão. A falta do perdão leva o homem a viver uma vida miserável, tanto espiritualmente como emocionalmente. Algumas pessoas, elas podem até adquirir muitos bens, e mesmo assim, por falta de perdão, viverem cativas, aprisionadas nas suas emoções, restringidas nas suas emoções. Mas o desejo do coração de Deus é que você viva a plena liberdade em Cristo Jesus. Diga: eu creio. Dentro do contexto judaico, eles entendiam que as pessoas poderiam ser perdoadas até 3 vezes. Até 3 vezes é um número bom para se perdoar alguém. É bom ou não é bom? É bom, não é verdade? Alguém ofendeu você, você perdoa. Ofendeu a 2ª vez, você perdoa. 3ª vez é o basta. E Pedro, quando ele vem a Jesus e diz: ô mestre, e aí? Quantas vezes a gente deve perdoar? Até 7. Ele foi generoso, colocou um pouquinho a mais. Jesus diz: ei, não apenas 7, mas 70 vezes 7. O que ele está dizendo de 70 vezes 7? É algo infinito, porque é quase que impossível alguém ofender você 70 vezes 7, ou 490 vezes. Peca 1, peca 2, peca 3, peca 4, peca 5, peca 6, peca 7, peca 8, 9, 10. Mas imagina, 490 vezes. O que Jesus estava dizendo? Que o perdão, ele é infinito. Na lei, o juízo, ele era infinito. Se ofendia, era dente por dente, olho por olho. Agora, na nova aliança, o perdão é infinito. Vamos lá, Mateus capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, 21, Pedro disse assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Ele, na sua generosidade, porque dentro do contexto em que ele viveu, dentro da cultura, se dizia que era até 3. E ele já acrescenta um pouquinho. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, na lei, a vingança era ilimitada. Para nós, cristãos, e vivendo a base do cristianismo, o perdão é ilimitado. Diga: o perdão é ilimitado. Vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 38. Mateus 5, 38. Diz assim, Jesus dizendo, olha Jesus ensinando: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. É fácil? Absolutamente não. Mas é possível? É possível, mas este é o caminho para vivermos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Quantos querem viver esta plena liberdade em Cristo Jesus? Então este é o caminho. Ele diz: não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta ali também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão? Está dizendo: olha, era assim, mas agora não vai ser mais assim. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha isso, queridos. Amai os vossos inimigos. Muitas vezes não é fácil nem amar o amigo. Não é verdade? Aquele amigo chato, xarope. Não é fácil amar. Agora, o que Jesus está dizendo? Não é para amarmos apenas os amigos, é para amarmos também os inimigos.
Está apertando, né? Mas você vai receber uma chave na sua mão e você vai desfrutar de plena liberdade em Cristo Jesus. Esse diabo, esse demônio que está prendendo você, impedindo você de ser pleno em Cristo Jesus, vai ser vencido pelo perdão. Amém? Olha só. Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vira a chuva sobre os justos e injustos. Aí Jesus entra numa parábola, chamada a parábola do credor incompassivo. Vamos ver a parábola? Estão dispostos? Estão prontos? Observe o que ele diz na parábola. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Atente para isso. Deus vai colocar na tua mão hoje uma chave para liberar perdão, e você vai entender o que é liberar perdão, e esse jugo, essa cadeia que está sobre você, isso vai ser despedaçado, e você vai desfrutar da plena liberdade em Cristo Jesus. Você já vai dormir hoje de uma forma diferente. Olha só, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Observe isso, 10.000 talentos. Isso corresponde a 6.000 denários. Olha só, um talento corresponde a 6.000 denários. Era muito. Isso quer dizer o quê? Que era algo impossível de se pagar. Então, na prestação de contas, o rei decide fazer a prestação de contas, e entra o primeiro servo. E esse lhe devia quantos? 10.000 talentos. Algo impossível de se pagar. Agora, quando não se tem com que pagar, nesse contexto, se paga com mulher, se paga com filho. Tem gente que falou, olha, é uma proposta boa, né? Para alguns, olha, excelente. Desculpa minhas fraquezas, tá? Diz que o gaúcho, tem gaúcho aqui? Pelo amor de Deus. Ô Zé Edson, se o gaúcho se chamar a mulher de bem, o banco diz penhora. Meu bem, penhora. Os gaúchos são desbravadores, não é verdade? Eles são ousados, eles compram, assim, eles desbravam territórios, eles compram equipamentos, máquinas, tratores, você pode imaginar, e vão plantando. Eles são ousados. Então vai penhorando. E nesse contexto aqui, se penhorava, se não pagava, penhorava a mulher, penhorava filhos. E olha o que vai acontecer. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Imagina. O Senhor disse, olha, então faz o seguinte, vamos vender tudo. Existe alguém que quer comprar. Você vai se tornar escravo, sua mulher e seus filhos. Versículo 26. O que você faria se acontecesse exatamente assim? Você suplicaria, não? O favor? Vamos ver o que ele fez. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Olha só, ele se compadece da forma que ele pede o perdão, perdoou-lhe a dívida. Versículo 28, saindo porém, agora atente, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo o Senhor, os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos,
até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, olha o que ele está dizendo, quem está contando essa história é Jesus. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Alguém pode dizer, mas Deus não é o Deus da graça, o Deus da misericórdia? Como que Deus vai fazer isso com alguém? Entregar aos verdugos, que são atormentadores. Mas é exatamente isso que acontece. Queridos, a nossa dívida para com Deus, ela era impagável. 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 E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o Filho para morrer no nosso lugar, assumindo o nosso lugar de maldição e perdoou os nossos pecados. Agora, como que Ele perdoa os nossos pecados, que era impagável, e se alguém nos ofende ou peca contra nós, nós não temos a capacidade de perdoá-lo? Aqui nessa história, Jesus está contando, dizendo, olha, quando se chamou os servos para se fazer o acerto, um devia 10.000 talentos. E ele suplica, ele clama pelo favor. E aquele senhor então se compadeceu e perdoou. Quando ele foi colocado em liberdade, ele foi procurar alguém que lhe devia a merreca de 100 denários. A dívida dele era de 10.000 talentos. Cada talento corresponde a 6.000 denários. Ele foi perdoado de uma dívida impagável. E agora ele não libera perdão para alguém que lhe devia uma coisinha insignificante. Talvez você diga assim, apóstolo, o que a pessoa me deve não é insignificante. A forma que eu fui ofendido, machucado, rejeitado, desprezado, violentado, isso não é insignificante. É verdade, não é insignificante. Mas o Espírito de Deus, Ele nos capacita para liberarmos todos os tipos de perdões. Para quê? Para que sejamos completamente libertos pelo poder do sangue de Jesus. O perdão é uma chave que vai libertar você. Diga para o seu irmão, o perdão é uma chave que vai te colocar em liberdade. Os verdugos são atormentadores, são demônios que são liberados para atormentar a sua alma, atormentar a sua vida. Quando você não libera perdão, demônios são designados para atormentar você de dia e de noite. Olha só, quando você faz a oração do Pai Nosso, quantos aqui de vez em quando faz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha, o perdão é condicionado. Perdoa os meus pecados ou as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Olha o tipo de oração que você está fazendo. Deus está condicionado a perdoar você à medida que você perdoa aqueles que te ofenderam. É impossível vivermos neste mundo e não sermos ofendidos. É impossível, não tem como nós passarmos por este mundo sem ofendermos e sermos ofendidos. É possível que você já ofendeu muita gente, e muita gente já ofendeu você. E mesmo você sendo ofendido injustamente, você pode liberar perdão. Amém? Você pode liberar perdão. Eu quero aqui destacar algumas coisas interessantes, importantes. Olha só, perdoar não é esquecer. Você não vai ter uma amnésia quando você perdoa. Você não se esquece do ato que aconteceu, mas aquilo já não te causa mais dor, porque o perdão liberta você. Você está me entendendo? Quando você perdoa alguém, você não esquece do fato ocorrido. Não tem como esquecer. Mas é como uma cicatriz, você não sente mais. A marca está lá, mas você não sente mais dor. Como saber que eu perdoei? Quando você já não sente mais dor. Libera o perdão de coração. Você não vai se esquecer, mas você já não vai sentir mais dor. Segundo lugar, a mesma situação pode ter que ser perdoada várias vezes. A mesma situação pode ser que tenha que ser perdoada várias vezes.
o reincidente. Bom seria se não houvesse reincidência, mas se há reincidência, é bom perdoar mais de uma vez. É a última vez, não, mais uma vez. Você é longânimo, o fruto do Espírito está em você, a longanimidade. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vem cá, não parece que contraria tudo, o sentido natural das coisas? Parece que até ser meio imbecil, mas este é o princípio para desfrutarmos de plena liberdade em Cristo Jesus. Interessante, queridos, que Deus me deu a graça de perdoar, e essa graça, e na verdade muitas coisas eu nem me lembro mais. Nós fizemos um evento no Morenão, dia 12/12 de 2012, com aproximadamente umas 40 mil pessoas no Morenão. E sabe que nem disso eu lembrava mais? Tem até as coisas boas eu me esqueço. E ontem nós estávamos numa visita e o pastor Evaldo estava trazendo a memória. Ele falou, uau, eu nem me lembrava mais. Foi um memorial para Campo Grande. Nós colocamos cerca de 40 mil pessoas no Morenão, no dia 12/12 de 2012. Até disso eu me esqueci. Mas graças a Deus tem alguém de vez em quando traz a memória. Mas os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, esse ninguém lembra mais. Pelo menos Deus não lembra mais. E se algum miserável quiser lembrar, falei, já ficou para lá. Amém? Não é de bom grado você trazer de volta o passado. Se Deus perdoou e lançou no mar do esquecimento, tem uma plaquinha lá dizendo assim, proibido pescar. Não é extraordinário? Diga, proibido pescar. Esquece, meu irmão. Você já perdoou, pediu perdão. Eu falo assim, questão de esquecer. Mas as pessoas não conseguem esquecer. Tem coisas que eu nem lembro mais. Mas já não vai doer mais em você. E se for preciso perdoar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 490, a gente vai perdoar. Vamos amar mais, beijar mais, abraçar mais. Amém? E influenciar mais. Como disse o Davi Lago, mais olho no olho, menos olho por olho. Não é legal? Menos olho por olho, mais olho no olho. Vamos amar mais. Seja um pouco mais gentil, seja um pouco mais cordial. Isso vai ser bom para você. Vai ser bom para quem? Eu disse? Para você, para mim. Terceiro lugar, não existe pessoa que não mereça perdão. Será que existe? Está pensando em alguém? Essa não merece perdão. Merece. Jesus perdoou ela, e não importa o nível de pecado que ela tenha cometido, Jesus alcançou pela graça. E você tem a graça de Jesus na sua vida, e você vai alcançar esta pessoa pela graça. Amém? Não existe nenhum nível de perdão que não possa ser perdoado. Quarto lugar, perdoar não significa que você tenha que conviver com a pessoa. Uau, que legal, apóstolo, essa eu gostei. Lógico, perdoar não significa que você tem que conviver com a pessoa. Perdoar não significa que você tem que convidar a pessoa para comer aquele churrasquinho lá na sua casa, do domingo, aquela macarronada. Não, está livre. Algumas vezes Deus restitui algumas coisas que são impossíveis até aos olhos humanos de serem restituídas, em termos de amizade. Deus faz. Mas perdoar não significa que você tem que voltar a viver e conviver. Amém? Está acima disso. Quinto lugar. Isso é bom. Saiba, a outra pessoa não precisa pedir perdão para você para que você a perdoe. Se não vier pedir perdão, não perdoa. Meu irmão, não tem sentido isso. Não pediu desculpa até agora, estou esperando. Perdoa, independentemente de alguém vir a você pedir perdão ou não. Legal? Agora, sexto lugar. Existem coisas que nós não conseguimos transportar sozinhos. Existem alguns pesos, alguns fardos que você precisa de pessoas para te ajudar. Sim ou não? Você vai levantar alguma coisa, ajuda aqui. Então, em algumas situações de perdão, é importante que você chame um líder maduro. Fala, olha, eu não estou conseguindo de mim mesmo perdoar essa pessoa. Ora comigo, me ajuda, me auxilia. E alguém vem te dar suporte para ajudar você a perdoar.
Não é bom? Imagina isso. Abre o seu coração com alguém dizendo: olha, eu quero perdoar, mas eu não estou conseguindo perdoar. Ora comigo e me ajuda para que eu possa liberar perdão. E alguém vai te ajudar a te conduzir para que você entre neste lugar tão extraordinário e maravilhoso, que é a libertação plena para a sua alma, alcançada através do perdão. Vamos ver algumas outras palavras. Isaías 53. Esse texto fala a respeito de Jesus, Ele que deu a vida por nós. Olha Jesus, Isaías 53, 3 diz assim: Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, ele tinha tudo no contexto natural para ser uma pessoa recalcada, ressentida, magoada e não cumprir propósito. Tem pessoas que estão paralisadas porque foram rejeitadas, desprezadas, ofendidas. Mas se Jesus passou por este processo e venceu, nós temos em nós o DNA do Pai, que podemos também vencer. E a rejeição, desprezo, seja o que for, não vai mais paralisar você. E você, olha, é tão tremendo que Jesus, quando ele era injuriado, ele não injuriava. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nós fomos chamados para isso, atente. Porquanto, até o versículo 24. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha só, o nosso modelo, o nosso referencial é Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Queridos, cuidem com os lábios, com as palavras que saem da sua boca. O qual, quando o injuriavam, o que ele fazia? Injuriava de volta? Quando ele era injuriado, ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso referencial. Ele foi desprezado, rejeitado, o mais indigno entre os homens. Ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era ofendido, ele não ofendia. E nós podemos trilhar este caminho para desfrutarmos a plena liberdade em Cristo Jesus. Tem gente que, se não tem problema, ele cria problema. Eu estou dando um jeito de criar problema. A alma está em ebulição. Saia deste lugar e entre nesta dimensão para liberar perdão sempre. Finalmente, 1 Pedro 3, 8. Finalmente sede todos, olha só o que diz esse texto, até o versículo 11. E finalmente sede todos de um mesmo sentido, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Oh, que delícia viver assim. As pessoas estão tão estressadas, meu irmão. Não é verdade? Eu me lembro que nós fomos para uma reunião com o governador. Tem uma mesa comprida. E tinha uma cadeira reservada aqui e outra aqui na frente, o governador aqui. Quando eu cheguei, eu falei assim: olha, a Bíblia diz que a gente deve sentar depois, e depois é chamado para sentar na frente. E a Bíblia fala sobre isso. Se você chega num lugar importante, já não vai no primeiro lugar, você assente um pouco atrás, para que depois você seja chamado e honrado, para que alguém não peça para você sair e dar o lugar para outro. E eu cheguei e disse assim, uma pessoa disse assim: isso é lá na igreja, aqui é diferente. Levantou o nariz assim, eu falei: uau. E as pessoas foram chegando, eu saí, fui para outra sala, um tempo com a secretária. Depois o governador chegou, quando ele chegou, a sala estava lotada e as cadeiras ocupadas. E chegou o secretário e disse assim: essas duas cadeiras, uma para o apóstolo Edmilson, outra para o pastor Ronaldo. Meu irmão, foi um climão esquisito.
Não é por força nem por violência. Nesse mundo é o contrário, meu irmão. Você sai dando tapa em todo mundo, brigando, dando coisa para poder abrir caminho. Ei, reino de Deus é diferente. Se Ele faz, está feito. Amém? Irmão, quando Deus quer agir, meu irmão, Ele faz. Larga de ser estressado, meu irmão. Ame mais. Você nunca mais vai esquecer, né? Ame mais. Beija mais. Os casados, tá? A Bíblia fala do ósculo santo. Elas pode beijar. Tá bom? É santo. O ósculo é santo. Vamos encerrar? Eu vou ler isso aqui para você. Versículo 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, quando você for injuriado, ou falarem contra você, abençoa. Pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente ou por engano. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Vive tranquilo. Agora, para você refletir e pensar, a falta de perdão é como um veneno que nos tira a alegria, nos impede de viver a vida abundante que Deus quer que nós vivamos. Por isso, peça a Deus para te ajudar a perdoar sempre. A falta do perdão é como um veneno que vai nos destruindo e matando aos poucos. Se coloque em pé. Na jornada desta vida, é impossível que a gente não tenha sido ofendido, magoado, alguns traumatizados, abusados, mas o perdão é possível liberar para que sejamos verdadeiramente libertos. Se Jesus nos instruiu a fazer, porque é possível. Amém? Jesus, Ele fez tudo isso na sua humanidade. Ele perdoa. Na cruz, Ele libera perdão. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele estava sendo apedrejado. Ele faz uma oração, diz: Pai, não lhes impute este pecado. Ele viu os céus abertos. Os céus se abriram. Quando você libera perdão, o céu se abre sobre a sua cabeça. Amém? Libera perdão. Feche os teus olhos agora. Libere perdão, libere perdão. Se vê alguém no seu coração, na sua mente, você vai abençoar. Essa é uma chave poderosa para você entrar pela porta da libertação plena. Libertação plena. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela palavra revelada e liberada aos nossos corações. Nós te damos o louvor, nós te damos a adoração. Tu és digno de ser adorado, exaltado e glorificado. Pai, a igreja se reúne no teu nome, no nome de Jesus, buscando a tua face. Queremos ser aperfeiçoados e moldados pela tua palavra. E esta chave poderosa que é o perdão está à nossa disposição. E nós abençoamos aqueles que nos perseguem. Nós abençoamos aqueles que nos caluniaram. Nós abençoamos aqueles que nos ofenderam. Ó Deus, o Senhor conhece o coração dos teus filhos, homens, mulheres, jovens e crianças. Quanta dor, Deus, no interior dos teus filhos. E agora eu te peço que o óleo fresco seja derramado. Eu Deus, o poder do teu Espírito entre em operação para a liberação de perdão, para quebrar as cadeias do inferno e as prisões de Satanás. Os atormentadores agora percam o domínio, controle da mente, da alma dos teus filhos, e todos desfrutem de plena liberdade em Cristo Jesus. Levante suas mãos aos céus. Diga assim: Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelo teu Espírito que habita em mim. Perdoa, Deus, os meus pecados. Eu invoco agora o sangue de Jesus sobre a minha vida. Diga: eu perdoo aqueles que me ofenderam, aqueles que me machucaram, aqueles que me desprezaram, aqueles que me caluniaram. Eu os perdoo em o nome de Jesus.
E eu os abençoo em o nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Cadeias foram quebradas. Você está em plena liberdade. Imagina uma gaiolinha, a porta abriu. Você vai poder voar. Liberdade para você. Amém.